Olá, sou o Mino Fernandes. Hoje vamos começar uma sessão que se chama Vocês Perguntam e Eu Respondo. Bom, algumas pessoas me perguntam como é que é a sua inspiração, como você se inspira para fazer algumas obras. Eu diria que não é só inspiração. Eu também diria que, por exemplo, a minha esposa me dá dicas, me dá ideias para que eu possa fazer alguns quadros. Basicamente, eu não tenho nada muito programado, as coisas vão acontecendo. Por isso que acontece muitos idas e vindas, vai e vem de algumas situações. Às vezes não dá certo, você tem que recomeçar tudo de novo. Então, isso aqui também é um exercício de paciência. Muitas vezes eu vou me basear em algo que eu já vi, né? Claro, não existe ninguém que faça alguma coisa excepcionalmente nova, inovadora, que seja uma coisa fantástica, não existe. Todo mundo vai ter algumas suas referências, né? Por exemplo, as minhas são alguns pintores, determinados pintores, que lá para frente a gente vai falar sobre eles, né? Mas é muito do que eu observei, que eu vejo. Até a Dani fala muito sobre a cultura do local onde a gente está. Adoro pintar galos, né? Vem do galo de Barcelos, algumas texturas, alguns azulejos que a gente vê em feiras. Tudo isso vai criar um caldo de informações que depois a gente vai traduzir em algumas peças, né? Algumas obras que eu acho que consigo dar um bom resultado para isso. Outra coisa que me pergunta é se eu faço uma obra de cada vez. Não. Isso, claro, tudo é no meu caso. Às vezes você começa com uma obra, mas aí você acabou, saturou, você não vê soluções para alguns problemas que você encontra na obra e você já pega uma outra tela e começa a fazer outra coisa completamente diferente. No dia seguinte, você volta para aquela tela, da primeira, porque você foi ao dormir, você começa a pensar em uma série de soluções e você larga uma, começa a outra. Bom, nessa situação já cheguei a ter 3, 4 peças sendo feitas ao mesmo tempo. Se isso é bom ou é ruim, eu não sei. Eu sei que eu funciono desse jeito. Bom, outra coisa que me perguntam é que materiais e que ferramentas eu utilizo. Isso é muito específico para cada pessoa, cada pintor. No meu caso, eu tento ser bem simples, bem simplista no material. A gente começa a fazer com esse material. Foi o começo, boa parte do começo das obras são acrílicos líquidos, tinta acrílica líquida. Você prepara e com esse trabalho resulta isso. Tá vendo? É uma obra feita com tinta acrílica líquida. Tá? Existem alguns complementos, como também tinta spray à base d'água, né? Que se combina com o acrílico também, que é dissolúvel em água. Aqui também chega a fazer algumas pinturas e proteção das telas, como o verniz. Também é interessante a gente saber trabalhar com isso. E o básico do básico são as tintas acrílicas, né? Diversos matizes, diversas cores, e na mistura delas você consegue vários resultados. Essa tinta um dos resultados essa obra, por exemplo. Essa obra é feita com basicamente tinta acrílica. E essas linhas retas, as linhas geométricas, a gente consegue com materiais de desenho mesmo. São vários tipos de canetas, são canetas de tinta permanente, não borram. E até compasso, régua, é básico mesmo. Isso já vem um pouquinho do histórico meu da arquitetura. Então eu não larguei esse tipo de ferramentas. Óbvio, também utilizamos as espátulas. Aqui são pequenos exemplos, mas são várias espátulas. Né? E os pincéis. Aqui faltou o rolinho, o rolo mesmo, rolinho de pintura. Né?
E é isso aqui é interessante. Só para esse exemplo, é um canudinho, aqui chamado de palhinha. Nós fazemos o sopro, né? Literalmente nós sopramos por esse canudinho e às vezes trabalhamos com esse resultado também, espalhando essa tinta pela tela. Isso é só uma curiosidade. Essa tela aqui, também feita em acrílico, um geométrico, é exatamente feito com régua, linhas, tintas acrílicas e canetas especiais. É um bom resultado também, rolinho de tinta. Outro resultado, esse aqui. Esse é feito à mão livre. Alguns são feitos com compassos, mas esse tem que ter um certo rigor no traçado, né? Você fez uma vez, fica para sempre. Então as linhas têm que ser muito precisas, feitas à mão. Também. Lembrando que eu faço todas essas molduras também, né? Uma pequena marcenariazinha e a gente faz essas molduras. Depois, no capítulo só, para elas a gente vai comentar um pouquinho como é feito, como eu fiz, quais foram as minhas soluções para fazer essas molduras e se vale a pena ou não fazê-las. Bom, por fim, as telas. Usamos telas esticadas, a gente chama de telas de algodão, chamadas famosas canvas, né? É a estrutura em madeira e a gente usa esse tipo de tela e essa que é um cartão, mas com a mesmo material, né? Que é algodão. É bom lembrar que algumas telas nós fazemos nessa esticada, mas depois retiramos todos esses grampos para quê? Para poder enviar ao cliente e já enrolado em um tubo, né? Porque às vezes são telas muito grandes e ficam muito pesadas e assim favorece mais o envio pelo correio. Também acho que vale a pena fazer um vídeo mostrando como é esse processo da retirada dessa tela da madeira e deixar ela só no tecido, né? E como é que é feita a embalagem e o preparo para ser entregue ao correio, ok? Bom, eu espero ter respondido algumas questões que foram feitas. Acredito que tenham mais. Por favor, escrevam, perguntem, que eu teria o máximo prazer em poder responder. Bom, aquela famosa frase, quem gostou, dê seu like, né? Nós estamos começando, é interessante ter um retorno, saber de vocês se estão gostando. Inscrevam-se nesse novo canal, que é importante também para mim. E acione o sininho também. O sininho também vai lhe informar alguma novidade que a gente vai mandar, tá bom? Era isso. Curtam a arte, façam arte, não tenham medo e pinturas na mão. Até a próxima.